Boa tarde, irmãos. Irmão Danilo e a todos que estão entrando aí. Que maravilha. Quero acenar também para todos vocês. Bem-vindos. Boa tarde, a graça e paz do Senhor. Amém. Muito bom ter todos vocês aqui. Boa tarde para cada um de vocês. Muito bom, muitos estão entrando, que joia. Muito bem. Olha só, que maravilha. Muito bem. Prazer rever muitos e encontrar outros, né? Na nossa live, que bom, que maravilha, cada um de vocês, viu? Boa tarde, boa tarde. Tem muita gente nova aqui que entrou, né? Dejane Graciele, mudou lá? Antes parecia outro nome. Laura Laís, Josiane, Tati, Manuel Martins, Dalva Rosa, Margarete, Zuleide, Tati Cardoso, né? Neuda. São muitos que entraram aqui. Danilo, Ageu, Monique, Tawane, Mandete, né? Irmã Kátia, Mariana lá de Ciro, Minervina, Ana Ferreira, Mendes, Mesquita que é Zuleide. Muito bem, todos vocês, boa tarde, Deus abençoe, enche o coração de vocês. Isabela, muito bem. Sim, pastor, mudei o perfil esse aqui, pessoal. Muito bem, Vanelli, muito bem. Irmã Carmina, melhorou, irmã Carmina? Tá melhor? 100%? Ou 99,9%? Josiane, né? Irmão Milton, irmã Cida, muito bem. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, Vanelli. Irmã Gracinha, boa tarde. Muito bem, os nomes vão passando muito rápido, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Marta, Deus abençoe. Quero meditar com vocês no Salmo 77. Vou manter fixo aqui. Salmo 77. Abra já o texto bíblico para assim nos acompanhar na reflexão dessa tarde. Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno, somos gratos ao Senhor por essa tarde, por esse momento aqui. Que bom podemos ter esse momento de comunhão, esse momento de reflexão. Estamos na semana da Páscoa e para nós a Páscoa será bastante reflexiva mesmo, será um tempo de estarmos na nossa casa, com a nossa família. Isso nos lembra quando foi instituído a Páscoa, que também o Senhor pediu para comemorar em casa, com a família, e que fosse morto, né, sacrificado um cordeiro, e aquele sangue do cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais das portas, e aquele cordeiro deveria ser comido por toda a família, e se a família fosse pequena, o texto diz que a gente podia chamar outros para que se comesse todo o cordeiro. Ó Deus, isso nos lembra Cristo que venceu a morte e que está vivo, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E nessa tarde estamos aqui comprometidos, ó Deus, em refletir em torno da Tua Palavra, falar de Jesus, falar de Cristo, falar daquele que está sempre conosco, porque Ele é a nossa resposta, Ele que é a nossa resposta para tudo. Nos dê a bênção nessa tarde, eu oro por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, vamos refletir nesse texto, Salmo 77. O Salmo 77 diz assim, vamos ler juntos lá. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Deus Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribumbar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Muito bem, queridos, nessa tarde eu queria falar sobre isso, né? Como é difícil esperar uma resposta, não é? Principalmente respostas que a gente pede de Deus, né? Uma resposta. Nem sempre é fácil esperar. A gente tem pedido muito para Deus nesses dias, não é? Pedido para Deus acalmar, para Deus resolver esse assunto, para Deus, enfim, fazer a sua intervenção. E esperar por uma resposta do Senhor nos leva a ficar realmente ansiosos. Esse salmo em destaque aqui, que acabamos de ler, expressa uma experiência idêntica ao que nós estamos passando. Primeiramente, o salmista aqui fala da sua grande frustração e da sua angústia. Ele procurou o Senhor de dia e de noite, diz o texto, e na sua perturbação não cessou de falar com o Senhor. E com isso a sua alma se recusava, né? Se recusava a ser consolada. Então ele estava tão perturbado que não podia nem falar, né? E chegou ao ponto de duvidar ainda de que se Deus estivesse mesmo interessado na sua situação. Ele chega a perguntar assim: Deus, o Senhor me rejeitou? Né? Ele faz várias perguntas. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Então realmente a sua perturbação, o seu momento era tão grande que ele não conseguia cessar, não conseguia descansar, não conseguia se consolar, e chegou a duvidar de Deus, né? Chegou a pensar, né? Será que Deus me rejeitou para sempre? Será que Ele não está se importando comigo?
Ele não é mais benigno? Será que ele esqueceu da sua misericórdia para comigo? Então, nós encontramos aqui um salmista, né? Que aqui é o Salmo de Asaf, mostrando que esse autor ele chega no fim do poço, né? Ele chega num ponto difícil, onde toma-se conta ali do seu coração, muita ansiedade, muita angústia, né? E provavelmente se sentiu doente, né? Segundo as palavras, nos remete a uma profunda tristeza e uma profunda né, de angústia mesmo, de um sofrimento muito grande. Mas aí é aí que nós encontramos, né? Quando a gente fica no fundo do poço, é que Deus também, aliás, não precisamos entrar no fundo do poço, mas se nós entrarmos, Deus está com a gente. Deus está com a gente. E o que acontece aqui no Salmo? Ele começa a pensar diferente. Ele lembrava dos feitos do Senhor do passado, né? No início do Salmo, ele lembrava dos feitos de Deus no passado como algo muito, como diz assim, Deus só agiu lá, né? Deus só agiu lá atrás. Hoje ele não se importa mais. É como se dissesse assim, Deus lá de trás tudo bem, mas esse Deus de hoje parece que é outro. Só que ele estava olhando na perspectiva errada. E foi aí então que é por isso que os salmos são uma beleza, porque ao mesmo tempo que eles contam das suas fraquezas, né, os salmos de forma poética nos remete aos seus sentimentos, né, ao sentimento do autor, mas ao mesmo tempo esse mesmo autor, quando começa então a pensar diferente, que ele estava olhando Deus numa perspectiva errada, né? Ele estava olhando Deus, o passado, como se Deus só fizesse no passado, não faz hoje. Só que aí ele começou a mudar, a pensar diferente em Deus. E ele fala, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. E aí ele começa a pensar que, na verdade, o que Deus agiu no passado, Deus, por ser santo, por isso que ele fala que o caminho do Senhor é de santidade, Deus não mudou. Mas as circunstâncias mudaram, mas o Deus daquele passado é o mesmo Deus de hoje. E aí ele começa a pensar assim, não, eu tenho que pensar diferente. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. Só que Deus é santo, né? Deus é santo. Ele opera maravilhas, né? O braço dele livrou, cuidou, abençoou. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fará o mesmo. Eu que estou pensando errado, não é Deus. O Deus é o mesmo, né? E aí então ele começa a pensar, não, Deus não está longe não. Ele pode ser encontrado onde estivermos em nosso sofrimento. Ele ouve e está interessado naquele que deseja segui-lo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha só, começou a mudar seus pensamentos. O problema da ansiedade, da depressão, essas coisas que nos acontecem, é que a gente está olhando a vida ou o problema num ângulo só. Por exemplo, vocês estão vendo minha live todos os dias nesse mesmo ângulo aqui que vocês estão me vendo. Ó, todos os dias eu estou colocando aqui, porque eu acho que fica mais iluminado, mais fácil para mim, né? Mas eu vou mudar de vez em quando de ângulo aqui do meu escritório para vocês terem outro ângulo do meu escritório, da onde eu estou. Como que a gente vê coisas diferentes a partir do momento que a gente tem perspectivas diferentes, ângulos diferentes. E Deus, nós precisamos ter uma ideia
Não uma ideia vaga de Deus, como se Deus trabalhasse só num esquema, só de um jeito, e como se Deus estivesse sob o nosso controle ou sob efeito do nosso comando. Deus é Deus, irmãos. Deus vai agir na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Nós somos servos. Deus não é um ídolo que a gente manda nele, né? Eu lembro que as pessoas falavam, né, dos ídolos, e aí vem aquela coisa, né, do Santo Antônio, o santo casamenteiro, que as pessoas, para forçar o Santo Antônio a realizar um casamento, mergulhava ele de cabeça para baixo num copo, numa vasilha, e aí deixava lá ele de cabeça para baixo até poder ele responder, né, aquele pedido de um casamento, né? Olha como que as pessoas têm ideia de Deus, né? Olha como que elas criam uma ideia de um ídolo, de uma imagem, para poder controlar e mandar ou submeter Deus a um comando. Isso não existe, irmãos. Deus é Deus, nós temos que estar sob o cuidado dele. Nós que o adoramos, não é ele que nos adora. A criatura não é a criatura que deve ser louvada. Quem tem que ser louvado é o Criador. É Ele que é Senhor de todas as coisas. Ele que conhece tudo. Então é nessa perspectiva que nós devemos buscar o Senhor e confiar nele. Ele tem a resposta, e a resposta dele virá ou não. E se Deus não responder, você vai continuar o mesmo com Deus? Se você não continuar o mesmo com Deus, significa que o conceito ou ideia de Deus que você tem está errado, está equivocado. Somos nós que submetemos a Deus e não Deus que nos submete. Então aqui o salmista encontra, sim, né? Ele reconhece que Deus é tão grande como nosso Deus. Quem pode me socorrer? Quem pode me ajudar? Ele está presente no coração daquele que crê no seu viver diário. É aquele que reconhece que tudo está na presença de Deus. Deus sabe tudo o que é melhor para as nossas vidas. É importante, queridos, que a gente entenda isso. E o salmista continua agora descrevendo o segundo estágio da sua experiência, né? Ele reconhece que Deus é poderoso, maravilhoso, mostrou sua força em favor do seu povo, foi contra as nações que queriam destruí-lo. Ele recorda a história do povo de Deus, os descendentes de Jacó e José resgatados do Egito, e ele fez das águas do Mar Vermelho se abrir e guiou o povo pelas terras ressequidas do deserto como um rebanho. A mão poderosa de Deus está sempre cuidando dos seus filhos. Deixe com ele as dúvidas, a angústia, a ansiedade, a tristeza, as lutas internas. Espere confiadamente, porque ele te guiará, cada um de nós, e a sua salvação virá. Deus tem o seu tempo, e este não é necessariamente o nosso tempo. Nós temos que entender isso, que a resposta de Deus vem no tempo dele e não no nosso tempo, né? O que compete a cada cristão é deixar com ele todas as preocupações, é saber que Deus tem sempre o melhor para aquele que nele crê. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus, clamar ao Senhor misericórdia, mas nunca esquecemos de que é Ele que é Deus. Nós não somos seres todos, nós não temos todo poder, nós não somos deuses, na verdade. Nós não somos todo poderosos, não. Nós temos que lembrar que nós somos falhos, pequenos, impotentes, limitados e dependentes de Deus. E a melhor resposta, irmãos, é aquela que vem de Deus, que vem do Senhor. Ai daquele que duvida do poder do Senhor. Ele vai ter que experimentar um dia esse poder, né? E aí, como diz o próprio Jeremias, lá no capítulo 3, versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Deus é Deus, irmãos. Sabe aquela cena
aquele texto bíblico que quando Jesus anda sobre as águas, não é? Aquele texto lá dos evangelhos, que Jesus caminha sobre as águas. Eu lendo e relendo aquele texto com várias versões, né? Eu noto que, na verdade, os discípulos ficaram aterrorizados, com medo, porque eles jamais passavam na cabeça deles que Jesus iria encontrá-los andando sobre as águas. Jamais isso passou pela cabeça deles. Quando eles despediram de Jesus, é porque a multidão estava lá e Jesus foi se recolher para orar e falou para os discípulos: vão na frente, pegue o barco e vão. Eu encontro com vocês depois, do outro lado da margem lá do mar da Galileia. E Jesus foi orar. Por que Jesus foi orar? Porque a multidão estava em cima dele, querendo fazê-lo rei, aquela confusão toda, entendeu? E Jesus não veio para isso, né? Ele não veio para ser esse rei que as pessoas queriam que ele fosse. Ele veio para ser salvador, morrer na cruz. Ele veio para nos salvar. Ele sabia que o problema do homem não era os impostos e o domínio de Roma. O problema do homem nunca foi os dominadores. O problema do homem, existe um dominador que é muito pior que qualquer reino, do que qualquer ideologia, do que qualquer coisa. Esse domínio é o domínio do pecado. Então, Jesus veio para dominar isso, para vencer esse domínio, não outro tipo de domínio. Então, os discípulos, quando eles partiram, foram na frente, eles jamais passavam na cabeça deles que Jesus ia encontrá-los andando sobre as águas. Isso jamais passou na cabeça deles. Eles não tinham nem ideia, talvez, disso, né? Lógico que eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, mas andar sobre as águas? E aí vocês, lá no texto, fala que eles ficaram, quando eles ficaram tão aterrorizados, assim, tão assombrados, que imaginaram que era um fantasma, né? E aí Jesus falou: não temais, não temam. E aí foi que eles acalmaram, que viram que é Jesus. Aí Pedro, como sempre afoito, pede para sair do barco e caminha por alguns passos também por cima das águas, porque Jesus, né, deu a ele essa condição, obviamente pela fé dele. Só que ele se distraiu, né? Em algum momento ali o vento, a coisa, ficou com medo. E o medo levou ele a submergir. Então, queridos, Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele aparece do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser aparecer andando sobre as águas, Ele vai aparecer. Se Ele não quiser, Ele não vai aparecer. Se Ele quisesse aparecer remando um barquinho, Ele podia ter chegado lá, encontrar com os discípulos. Ele podia fazer qualquer coisa, Ele podia estar indo até eles voando. Sei lá, Jesus podia fazer qualquer coisa. O importante é que a gente tema Ele, confie nele, sabe? Que a gente entregue tudo para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos orar? Eu recebi aqui alguns pedidos de oração, para a gente estar orando pela Efigênia, amiga da Marta, que está em depressão. Orar pela gravidez da Joyce, que é sobrinha da irmã Zildete, que vai ganhar a Rebeca daqui uns dias. E orar pela família enlutada de uma amiga da Tati, que morreu. Ela teve uma perfuração no intestino. E agora há pouco a Tati me informou que ela faleceu. Então vamos orar por essa família enlutada. E vocês têm algum pedido? Oremos pela irmã Cida de Alaô, sim, vamos orar pelo seu aniversário. Já falei com ela hoje de manhã, bem cedo, né? Também de Carlos. Nós estamos orando pelo Carlos, né?
Aniversário também de... Ah, aniversário dele também? Ah, a irmã Minervine tinha pedido oração para ele por outros motivos. Vamos estar orando pelo Carlos então, certo? Hoje também é aniversário de Isael. Isael é o esposo de Dena. Vamos estar orando por ele também. Então, irmã Cida de Alaô. E orar também pelo Isael. Fagner, o grupo de louvor da igreja. Meu nível de casamento. Ah, sim. Se é hoje, né, Graça? Seu aniversário de casamento? Muito bem, então vamos orar pelo nível de casamento. Hoje é aniversário de Joel Silveira? É isso? Alguém escreveu Joel Silveira, o que é? Aniversário dele? Cristiane, recuperação. Nós temos orado por isso, irmão. Orar por Fagner e o grupo de louvor da igreja. Tá bom. 14 anos, Gra. Nossa. É um bom tempo, né? Tá, agora entendi. Joel Silveira está fazendo aniversário hoje. Beleza. Mais algum pedido? Muito bem, então vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, somos gratos ao Senhor por essa tarde, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá. Ainda que passamos por essas lutas, mas temos certeza que o Senhor está agindo de forma poderosa a quebrantar a Tua igreja, a quebrantar o mundo. Aqueles que, ó Deus, estão mais sensíveis, estão ávidos, estão abertos com seus corações, estão ouvindo a palavra e reconhecendo, Deus, a Tua grandeza e o Teu poder. Então, com isso, temos uma grande oportunidade nesse tempo de realmente colocar tudo nas Tuas mãos e confiar no poder do Senhor. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. A Tua palavra é justa e poderosa em dizer sobre isso. Então, ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida que está nessa live nesse momento, cada lar, cada família, cada casal, cada situação na presença do Senhor. Oro pelos minha casa, meu lar, oro pelas necessidades de cada um, o enfrentamento de cada um nesse instante, né? Cada um conhece as suas limitações e as suas guerras internas, externas, e que precisam ser colocadas diante do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor mesmo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse chamado do Senhor é para todos, e principalmente, ó Deus, para nós que conhecemos a Tua palavra e que precisamos nos colocar diante do Senhor. Eu oro nesse instante, Pai, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas de forma profunda e maravilhosas sobre todos os irmãos. E eu coloco a vida dos aniversariantes dessa semana nas Tuas mãos, principalmente os dias de hoje, que Isael, o esposo da Dena, está fazendo aniversário. Eu não consegui falar ainda com ele, mas que o Senhor esteja visitando, abençoando a sua vida. Abençoando a irmã Cida, Senhor, esposo do nosso irmão Alaô, cuidando dela, ó Deus, da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, das suas noras e netos, ó Deus. Esteja ela sempre diante de Ti, ó Deus, e vendo a mão do Senhor. Oramos pelo irmão Joel Silveira. Oramos por ele, pela sua casa, ó Deus, pela sua família. Oramos pela sua esposa. Ó Deus, oramos por todos os seus filhos. E ele possa completar os seus anos de vida na dependência do Senhor, cheio da vitalidade do Senhor, com saúde e com vida, Pai. Oramos também pela graça, Senhor, por Nelson, pelo casamento deles, pelos 14 anos de comemoração hoje dessa união, né?
Que o Senhor esteja fortalecendo esse casamento a cada dia, abençoando seus filhos, abençoando todos os dias e guardando esta família, Senhor. Oramos pelo Carlos também, irmãos, ó Deus, da Tina, da Minervina, Senhor. Oramos por essa família como um todo, o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los. E o Carlos possa também, esses dias nós estávamos orando por ele, pela sua saúde, que o Senhor agora, hoje na data do seu aniversário, o Senhor possa estar com ele abençoando e fortalecendo, Senhor. Oramos, ó Deus, pela Joyce Cristina, ó Deus, sobrinha da irmã Zildete. Oramos pela sua gravidez, oramos pelo nascimento da Rebeca, Senhor, para que venha com saúde, com proteção. Aproveito e oro por todas nossas irmãs que estão nessa mesma situação, aguardando esse tão maravilhoso dia do nascimento dos seus filhos. E assim eu agradeço pelas crianças que já nasceram, todas elas. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o desenvolvimento delas, protegendo, livrando, abençoando. E abençoando os papais, as mamães, abençoando toda essa família que se alegra. Ainda que a gente, nesse momento, não podemos visitar, não podemos ir lá abraçar, não podemos fazer comemorações, mas que a mão do Senhor esteja com todas essas famílias. Eu oro pela Efigênia, Senhor, amiga da Marta, que o Senhor possa ter misericórdia desta vida, Senhor, diante desse momento depressivo que ela está. Ou como seria bom se ela pudesse ouvir as palavras de hoje, dessas lives, ó Deus, mas que o Senhor visite. Eu sei que a irmã Marta está tentando falar com elas, está mandando, postando coisas para ela estar vendo, ouvindo, que o Senhor esteja visitando essa vida e abençoando. Oramos, Senhor, pela família, ó Deus, da Nilma Gomes. Infelizmente, ó Deus, não sei o contexto do que aconteceu com essa senhora, mas eu quero orar pela sua família, pois ela agora falecida, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, tendo, ó Deus, compaixão, Senhor, e derramando o consolo do Senhor sobre esta família enlutada. Oro por todas as famílias que estão passando pelo luto, Senhor, um luto difícil, muitas perdas, muitas mortes nesse período, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e visite as famílias enlutadas, fortaleça, que o consolo do Senhor esteja sobre essas vidas. Eu oro por essa criança que a irmã Zuleide pediu aqui, a Valentina, Senhor. Não sei o contexto, mas é uma criança que está internada. E que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa criança. E abençoe para que ela possa sair dessa internação. E que ali ela possa ser protegida de outros males, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando essa casa, né, da família da Valentina também. Eu sei para que aqueles que necessitam ser cuidados e também aqueles que cuidam precisam ser cuidados também, Senhor. Não é fácil cuidar de quem está doente, e por isso eu oro pela Nilza, agradecendo o Senhor que ela vai fazer essa cirurgia amanhã, e que essa cirurgia o Senhor possa estar assistindo essa vida, para que essa cirurgia seja uma bênção, para que ela possa voltar para casa bem, com todas as condições, com a sua saúde, Senhor. Nós temos orado pela casa da irmã Zildete, pelos seus irmãos que estão doentes, em especial a Nilza nesse momento, e oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando. Esteja abençoando também o Lucas, que espera cirurgia de tornozelo devido a um acidente com a moto. Ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando dele. A Geu está pedindo essa oração, ele teve esse acidente, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia e abençoe esta família também do Lucas, em especial a ele, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, Pai. Assim oramos, pedindo toda a provisão, todo o cuidado do Senhor, orando pela casa da Alene, que oramos hoje de manhã, para visitar a sua irmã, o seu sogro, a sua sogra, ó Deus, o seu primo Wesley, ó Deus, também o seu pai, a sua madrasta, que o Senhor possa estar abençoando. Oramos pela Verônica, Senhor, nossa visitante da igreja, que também está muito ansiosa, que o Senhor possa estar visitando e abençoando, em nome de Jesus, Pai.
Assim oramos, ó Deus, para que o Senhor possa derramar muitas bênçãos sobre todos que estão aqui nesse momento, seus corações. Eu sei que enquanto eu oro, os irmãos estão lembrando de pessoas, estão lembrando de situações, estão colocando seus corações também diante de Ti, clamando pelos seus lares, pelas suas famílias, orando, ó Deus, por pessoas que estão lembrando nesse momento, familiares, amigos, vizinhos, tantas pessoas, ó Pai, que nós queremos bem, queremos que a mão do Senhor esteja sobre essas pessoas. Sabemos que o melhor lugar é a mão do Senhor. A nossa mente, nosso espírito recebe do Senhor também paz, e com isso todo o nosso ser é guardado, amparado, sustentado. O Teu Espírito nos habita, e Ele que nos ajuda até mesmo a orar nesses instantes tão difíceis que travamos. Mas o Senhor está conosco, a Tua mão, o Teu poder, a Tua palavra que é alimento, é maná para as nossas vidas, tem nos sustentado e nos fortalecido. É importante, ó Pai, isso, clamar ao Senhor e ouvir a Tua voz, e a oração é uma maneira de falarmos, e a Tua palavra é a maneira do Senhor falar conosco. Cuida de cada lar aqui, Senhor, cada vida, cada família. Assim como lemos no Salmo 77, nós vemos um homem, um salmista aflito, mas no final, um salmista totalmente quebrantado na Tua presença. Que bom, Senhor, que lemos das páginas da palavra e nos vemos em pessoas como esse salmista que aprendeu. Quem é Deus como nosso Deus? Maravilhoso seja o Senhor, Senhor. A Tua palavra sempre nos diga quem o Senhor é, e que a gente se descanse nas Tuas mãos, nos Teus braços. Nos dê um dia abençoado, o restante do dia, né? Nós estamos comemorando a semana da Páscoa, e nós comemoramos a vitória de Jesus. Nós comemoramos a ressurreição. Nós comemoramos não o Jesus morto, mas o Jesus que morreu e ressuscitou e vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Boa tarde a vocês. Um grande abraço. Abacuque para todo mundo, né? Aqueles que entraram depois, que pegaram parte da oração, que pegaram parte da mensagem, mas pode voltar aí na live e ouvir, né? Eu estou pegando essas mensagens, baixando, mandando para o YouTube, depois eu mando o link para todo mundo que está na minha lista de transmissão do WhatsApp. Compartilhe essas mensagens e que Deus possa ser glorificado a cada dia. Amém? Somos gratos ao Senhor por essa capacidade que Ele tem nos dado todos os dias. Em nome de Jesus. Abacuque para todo mundo. Hoje à noite nós estamos aí na Quinta com Deus. Não esqueça. Eu já estava esquecendo, né? Estou preparando aqui um momento com o Fagner. Um primeiro momento, depois eu. E convidei o pastor Luiz Fernando, ele já esteve lá na igreja, ele vai ter participação comigo nessa live de hoje à noite, ele vai dar uma palavra no Salmo 27, já pode ler lá os versículos 1 e 2 do Salmo 27, ele vai falar sobre luz, força e salvação. Salmo 27, então hoje na nossa Quinta com Deus, com participação na primeira parte com Fagner, depois comigo e o pastor Luiz Fernando, lá de Belo Horizonte. Vai ser uma grande bênção. Até mais tarde, até às 20 horas, na nossa live hoje. Abacuque para todo mundo.